Estamos começando mais uma live. Essa live a gente vai estar falando um pouquinho sobre algumas técnicas de estudo, né? Algumas técnicas para quem precisa aprender ou conseguir adquirir um estudo, um conhecimento maior. Então, assim, eu quero agradecer muito a todo mundo. Hoje eu não consegui atender a todo mundo, né? Então, hoje eu senti mal, minha pressão deu uma oscilada aí hoje, e aí hoje eu não atendi os meus clientes. Então eu quero muito mandar um super beijo para todos os meus clientes, toda a família aí que eu hoje não consegui atender, pedir desculpas, né, por conta de uma questão de saúde. A minha pressão ela deu uma alterada e aí eu tive que ir ao médico agora pela manhã, hoje pela manhã, para poder entender um pouquinho sobre o que está acontecendo com a minha pressão aí arterial. Então eu quero agradecer muito, galera. Também estou aí com vocês no Facebook ao vivo e eu quero agradecer, né, a todo mundo que mandou mensagem perguntando como é que eu estou, se eu estou bem, se eu não estou. Gente, eu estou bem, né, me cuidando. Me deram uma injeção que parecia para derrubar um cavalo. Dormi para ver se essa pressão dava uma baixada, mas graças a Deus, Deus tem sido bom, tem cuidado de mim e eu tô aqui. Muito obrigada, tá? Tô aqui para essa live que eu fiz até um videozinho curto na terça-feira para avisar que eu estaria aqui hoje, que eu não tinha feito post. Então deixa eu só dar uma explicadinha para a galera. Olha só, gente, às vezes eu não dou conta de ficar alimentando as minhas redes sociais, como a gente aprende, né, no marketing, né? A gente aprende no marketing que a gente tem que estar ali todo o tempo colocando informações de valor para o meu cliente. Eu sei que as pessoas que me seguem, as pessoas que estão comigo, os meus clientes, merecem essas informações de valor dentro do Instagram, já falar Instagram, dentro do Instagram. Mas eu trabalho muito, é muito trabalho. Quem é psicopedagogo, quem é da área de educação, sabe que o nosso trabalho é muito grande. A gente tem que produzir materiais para a gente conseguir alcançar as dificuldades que os nossos clientes têm, né? Em consultório, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar. E às vezes não dá tempo da gente estudar o caso do cliente, buscar ferramentas para que meu cliente ele alcance os objetivos e também fique alimentando as redes sociais. Mas hoje eu estou aqui para poder falar com você, para que você possa falar com a galerinha, chama o pessoalzinho aí que não está aí agora. Tem aí o aviãozinho, curte aí, manda coraçãozinho, manda pra galera que você sabe que precisa criar hábitos de estudo e ter técnica para estudo. Gente, estudo é para vida, aprendizagem é para vida, não é só para questão acadêmica, tá? Se você quer aprender um ofício novo, se você quer aprender algum conteúdo diferente, algum conteúdo que vai agregar, que vai trazer valores para o seu trabalho, para o seu ofício, você precisa criar formas de estudo. Então eu vou falar com vocês hoje. Eu listei aqui 6 técnicas, somente 6 técnicas de estudo para que você possa adquirir, né, esse conhecimento, ok? Eu quero, assim, primeiro fazer as homenagens. Eu tô aqui, vou tirar aqui o fone. Tô homenageando aqui um cliente meu, que hoje eu chamo ele de jornalista. É o Matheus, da unidade lá de Nova Iguaçu. Ele me deu esse brinquinho, então eu sempre busco estar numa sessão ou outra com os meus clientes com aqueles mimos que eles me fazem. Essa blusa aqui, também é de um outro cliente, é do Cadu, né? O Cadu, ele me deu essa blusa. O caminho é duro, é difícil, mas vale a pena. Então eu tenho essa camisa que eu ganhei do Cadu. Então uma homenagem ao Cadu, uma homenagem ao Matheus, né? Essa blusa foi o ano, ele tem DI, foi o ano que ele foi o 01 da turma. Então a gente fica super feliz, né, com o sucesso dos nossos clientes. Então vamos lá? Bora? Olha só.
A primeira técnica que eu quero conversar e bater esse papo com você, que eu listei aqui, é a releitura, tá? Você que está aí, está estudando para um concurso público, você está estudando as suas matérias da escola e que você está com dificuldade de absorção, de absorver aquele conteúdo, a releitura, você precisa utilizá-la imediatamente. Por exemplo, você pegou um livro, eu tenho um livro aqui que eu gosto muito dele, esse aqui, você pegou um livro, Teorias da Aprendizagem, você leu o livro. O que você tem que fazer? Na primeira leitura, eu costumo dizer que é a leitura reconhecedora. Você lê e você reconhece aquele texto. Você está conhecendo o vocabulário daquele texto, ok? Depois que você leu, você pega um marca-texto, ou um lápis de cor, ou uma canetinha, deixa eu ver se eu tenho aqui. Pega um marca-texto, tá? Ou um lápis de cor, uma canetinha, ok? E você marca ali nessa primeira leitura aqueles pontos que você observa que são de suma importância. Aquelas palavras que são palavras-chave, tá? Daquele texto. Você vai listar essas palavras-chave. Você vai primeiro marcando ali essas palavras-chave, depois você lista essas palavras-chave. Isso junto com a leitura, ok? Não adianta você pegar um trecho enorme do livro e ler ele e pensar que daqui a um dia, 2, você vai estar lembrando. Não vai. Então, você tem que fazer imediatamente, quantas vezes for. O meu marido tem um amigo que mora em São José dos Campos, que ele foi o 01 da turma dele. Mas ele tinha a premissa de fazer a leitura mais de 5 vezes do mesmo texto. Tá? E qual é o objetivo dessa técnica, da releitura? Ela funciona para que você tenha uma boa rotina de estudo. Ela funciona para que você tenha essa informação viva na sua mente. Então, a releitura ela tem que ser feita imediatamente, você tem que listar ali as palavras-chave e ela serve muito bem para quem tem aquele hábito de estudo. Segunda-feira eu estudo isso, terça eu estudo aquilo, ok? Então, a releitura, ela precisa ser feita imediatamente. Você pode grifar ali as palavras-chave, sublinhar, que isso vai trazer para você, tá? Grandes benefícios para você guardar esse conteúdo. Principalmente se você tem uma questão de visual, a questão gráfica do seu visual. Você olha, eu sou assim, se eu olho, eu gravo, ok? Então eu preciso também ler e escrever. Então a releitura é uma das técnicas que eu trago para você, ok? Segunda técnica de estudo, galerinha, são os mapas mentais. Eu vou ter que pegar um dia e só explicar como é que faz mapas mentais. Mas o mapa mental, ele é bom para resumir ideias, ok? Você quer resumir a ideia de um texto, de um conteúdo, vamos supor, um conteúdo de biologia, de ciências, você quer resumir aquele conteúdo. Então você pega a palavra principal daquele conteúdo, você coloca dentro de um diagrama, né? Um diagrama com palavras, com íconos, com setas, tá? Você coloca no centro ali a palavra-chave ali, e aí você vai puxando setinhas, né? Com as informações, as setas, flechas, né? Com essas informações, para que você possa ter ali a visualização daquilo que você está lendo, ok? Então, o mapa mental, ele tem, assim, um objetivo de aguçar a tua memória, tá? Principalmente a memória visual, que é o que eu falei anteriormente na releitura. Se você tem uma boa memória visual, o mapa mental, ele vai te auxiliar a gravar. Então, você tem que ali fazer o quê? Trabalhar bastante a questão da sua criatividade, trazer cores para quem gosta. Tem uma cliente que adora arte, que adora as cores, então você pode colocar cores, tá? No seu mapa mental. Então sempre você coloca a palavra principal daquele assunto e aí você vai puxando flechinhas, tá? E aí você vai colocando dentro de outros diagramas ali as palavras que você
o resumo do conteúdo daquilo que você está estudando, ok? O objetivo aí dessa técnica também é associar a questão do sistema de estudo, né? Ali você consegue criar um sistema de estudo, ok? Então, temos a releitura, os mapas mentais. O mapa mental, ele tem mais informações, que aí eu vou tirar um dia para fazer uns posts, para colocar, para poder ensinar melhor como a gente vai fazer esses mapas mentais, tá, galera? Essas técnicas de estudos, elas são cientificamente comprovadas, tá? São técnicas que trazem resultados reais, tá? Da sua eficácia. Então, escolha uma que você se adeque a ela, e aí você começa a utilizar essa técnica de estudo. Então, temos a releitura, temos os mapas mentais. Boa noite, Vanessa. Então, vamos lá. Ó, galera, chama aí a galerinha aí, ó, no aviãozinho, para poder estar aqui com a gente, para poder ouvir um pouquinho sobre essas técnicas de estudos, que elas são eficazes não só para a vida acadêmica, mas também para a sua vida profissional, também para o seu dia a dia, ok? Elas são utilizadas para tudo. A vida é um eterno aprendizado, ok? Então temos também um estudo, a técnica que é um estudo intercalado, tá? Essa técnica... Está sem áudio? Gente, vocês estão sem áudio aí? Alguém não está me ouvindo? Quem está sem áudio? Fala para mim aí. Vê se tem o áudio aí. Vê se melhorou o áudio para vocês aí. Fala comigo. Oi, Ale, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Quem está aí comigo, fala aí. Vocês estão me ouvindo? Diz ok. Estão me ouvindo? Vamos lá. Evaldo, fala para mim, você está me ouvindo? Porque estou aqui, ó, tranquilinha. Vocês falarem para mim, eu estou aqui super tranquila, talvez seja o meu fone. Estão me ouvindo, ok? Então vamos lá, galerinha. Pelo que os coraçõezinhos aqui que eu estou vendo, acho que a galera está me ouvindo. Se não estiver me ouvindo, vocês falem aí que eu dou um jeitinho aqui na parte técnica, né? Que se vocês soubessem como é que fica aqui, vocês vão entender. Então vamos lá, nós temos um estudo intercalado, tá? O estudo intercalado, ele te dá a possibilidade de você intercalar diferentes assuntos em uma mesma sessão de estudos, ok? Eu vou estudar hoje, de 8 às 10, o assunto sobre análise do comportamento, análise comportamental, que é o que eu estou estudando agora em relação à questão A. Vamos supor que eu vou estudar 2 horas esse assunto. Então, essa é uma boa técnica que exige, assim, um raciocínio lógico. É técnica muito boa para raciocínio lógico, você intercalar os assuntos que têm relação. Então, se eu vou estudar análise do comportamento, o que mais eu posso estudar que seja um assunto que tem relação com análise do comportamento? Eu posso estudar os comportamentos disruptivos, eu posso estudar os reforçadores, eu posso estudar, ok? Então, eu vou intercalar. Meia hora eu estudo uma parte, meia hora eu estudo outro assunto. Então eu vou intercalando entre 2, 3 assuntos que têm relação entre si. E isso me traz a possibilidade de utilizar minha memória de longo prazo, né? Porque assim eu vou lembrar daquilo que eu estou pensando agora e aquilo que eu já obtive de conhecimento. Então, intercalar assuntos que são assuntos de hoje, vamos dizer que eu aprendi hoje, com assuntos que eu aprendi na semana passada. Então, eu vou trazer da memória sempre aquilo que está relacionado um com o outro e eu vou fazendo, concatenando essas informações, eu vou ligando essas informações. Então, essa técnica de estudo intercalado, ela é boa porque ela estimula a memória de longo prazo, tá? E ele também, esse estudo também traz a questão da interdisciplinariedade, né? Quando você pode juntar uma disciplina com outra para que você possa adquirir esse conhecimento mais robusto, esse conhecimento mais eficaz, tá? Então,
técnica de estudo, ela é excelente para estudos que têm relações, correlações, tá? Assuntos que são que têm a mesma linhagem, ok? Eu sempre costumo falar para os meus clientes que a rotina, ela é super importante. Da mesma forma que é importante nós usarmos e fazermos rotinas periódicas, tá? Num período eu estou estudando eu fiz uma rotina, eu acordo de manhã, faço isso, tá. Eu consegui alcançar, vamos dizer assim, um hábito dentro de uma rotina de segunda-feira pela manhã, eu acordo, tomo meu café, tomo meu banho, vou fazer a minha leitura daquilo que eu gosto. No meu caso, eu vou ler a minha Bíblia, vou orar. E depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar sobre aprendizagem. Vou estudar sobre a questão de teorias da aprendizagem. Eu vou estudar de 9 até as 10, teoria da aprendizagem. De 10 às 11, eu vou dar atenção, eu vou entrar nas redes sociais para alimentar a rede social. Como a gente começa a criar esta rotina, essas técnicas de estudos, elas começam a fazer efeitos, melhores efeitos, tá? Quando a gente escolhe aquela que nós nos identificamos. Então, primeiro, busque fazer uma rotina para você. Às vezes você é dona de casa, tá? Às vezes você trabalha fora e você tem N coisas para fazer, mas você não precisa fazer todas elas todos os dias. Então você divide as suas N rotinas para que você possa separar um tempo para o estudo. E dentro desse estudo que você vai sentar para você adquirir um ofício, adquirir o entendimento de algo, você escolhe uma dessas técnicas, ok? Então, eu falei sobre a técnica da releitura, que para a pessoa que gosta de ler é muito bom. A técnica de mapas mentais, tá? Os mapas mentais, para quem é criativo, que gosta de cores, porque a gente tem que usar flechas, a gente tem que usar diagramas, temos que usar aqueles balõezinhos, né? Os ícones para a gente poder direcionar. É super viável, né? A técnica do estudo intercalado é quando você tem uma quantidade muito maior de assuntos a estudar. Aí você usa essa técnica porque você vai pegar assuntos que se relacionam para que você possa intercalar os estudos de cada um desses. Então, nós temos aí 3 técnicas que elas podem ser utilizadas por vocês, ok? Eu vou dar uma pausa aqui para agradecer a Ale, o Evaldo, a Vanessa, a Ingrid, a Sara, a Patrícia, a Tati. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Eu tô também no Facebook. Quero agradecer a galerinha do Facebook também, que está aí. Matias também, Thalita. Muito obrigada por vocês estarem aí. Eu vou pedir para vocês, ó. O aviãozinho tá aí, ok? Coraçãozinho. Vamos chamar a galera para estar aqui com a gente. Vamos apoiar, né, os pequenos empreendedores, porque somos nós, os pequenos empreendedores, que estamos aí carregando o nosso estado, o nosso país, né, em relação financeira, em relação a ajudar as pessoas. Então, vamos aí dar essa moral aí para a galera. Manda aí para quem você sabe que precisa, que o filho tem dificuldade de aprendizagem. Fala aí para a galera vir ouvir um pouquinho sobre técnicas de estudo, tá? Às vezes o seu vizinho, o seu filho, ele está com dificuldades de aprendizagens e você só cobra. Então, por que não aprender uma das técnicas, né, de aprendizagem aí, de estudo, e começar a aplicar em casa, né? Então, vamos para a 4ª técnica de estudo, que é a prática distribuída, tá? A técnica distribuída, ela parece um pouco com a intercalada, tá? Ela vai te ajudar a dividir os horários de estudos, em vez de ficar longo período estudando. Isso é muito bom para a galerinha teen. Deixa eu mostrar aqui para você, ó.
tá? Isso aqui é um manual TIM. Pra galera que é jovem, que é adolescente e que, ó, é um pouquinho acelerado, ficar um período muito grande estudando. Tem mãe que infelizmente não entende que às vezes os longos períodos de estudo não serão eficazes para os seus filhos, não serão eficazes para vocês que estão estudando, fazendo faculdade, fazendo pós-graduação nesse período de pandemia, porque o valor está super acessível, então a gente está estudando muito online. Então, dividir os horários de estudo, distribuir essa prática, tá? É super importante você pegar e distribuir dentro de um horário, ok? Então, essa técnica, ela é útil para distrair um pouco a cabeça, para descansar um pouco o corpo e cumprir com os outros afazeres que você tem dentro de casa para você poder retomar essa concentração, tá? Esse material TIM, Sara, ele é um manual, ok? Depois eu mando para vocês direitinho, me pergunta lá, ó, é um manual, tá? Para a galera aqui do Facebook, para a galera aqui do Insta. É um manual super interessante, ok? E essa prática distribuída, ela serve muito para a galera TIM. Muito, muito, muito mesmo. Por quê? Eles são super agitados em relação às mídias, eles conhecem muito bem as mídias sociais, eles usam muito a mídia social, né? E aí eles ficam muito desconcentrados quando eles ficam muito tempo estudando. Então, essa prática distribuída é quando você vai dividir os horários de estudo, ok? E aí você estudou meia hora, eu costumo dizer que 40, 45 minutos de estudo e você descansar 15 minutos, dar uma andada, vou ver um cachorro, eu falo isso pro meu filho, vai ver o cachorro, vai botar uma roupa na corda, né? Eu falo isso pro meu filho, beber uma água, não é para você sair geralmente a gente está estudando EAD, não é para você sair de uma tela, sair do computador e pegar o celular. Não, porque você vai continuar com a sua cabeça pesadinha, você vai continuar com o seu corpo cansadinho. Então é importante você fazer alguma coisa que você se movimente para que você possa dar uma aceleradinha aí nesse seu sanguinho para oxigenar melhor essas informações que estão ficando aí na sua cabecinha, ok? Então a prática distribuída, ela é super favorável para aqueles que tem aquela questão da concentração na hora do estudo, tá? Que se desconcentra com muita facilidade, ok? Eu tenho um cunhado que ele fala pra mim assim, só tenho esse cunhado também, só tenho esse cunhado, por enquanto, esquece. Tem um cunhado que ele fala assim, mas você gosta de estudar. Aí eu sento ali e fico me coçando, na hora de sentar eu fico me coçando. Aí eu falo pra ele, separa o tempo. Começa a estudar 30 minutos, 20 minutos. Se você não tem o hábito de sentar e estudar, principalmente online, separa o tempinho, né? Não se cobre, não se meça pelo outro, né? Porque fala, você senta e estuda. Eu aprendi a sentar e a ficar muito tempo sentada no computador, porque como eu trabalhava em coordenação de cursos, eu era coordenadora de curso, né? Então, eu ficava muito tempo no computador organizando todo o estado do Rio de Janeiro, porque eu coordenava o Rio de Janeiro inteiro. Então, eu criei o hábito de sentar e ficar muito tempo ali lendo e estudando e fazendo o que eu tenho que fazer na frente do computador. Mas se você não tem esse hábito, se você se cansa, se você não consegue se concentrar, você pode usar essa prática distribuída, tá? Que é dividir os seus horários, principalmente para aquelas pessoas que estão trabalhando ou que trabalham em casa, né? E precisam fazer outras coisas. Você pode separar e você vai ver que você vai ter uma eficácia no absorver de conteúdo tão grande que com o tempo você vai aumentando, né? Você vai aumentando. Eu estou 20, depois 25. Faça o teste, você que tem essa dificuldade de concentração e de sentar e estudar, e depois você me fala,
ok? Depois você me fala aí no direct aí, fala comigo. Aline, ó, realmente fiz essa semana, deu certo. Ah, Aline, ó, eu fiz e não deu certo. Qual é a outra forma que você me indica? Que aí eu vou te dando as dicas aí, ok? E vamos lá, a quinta técnica, Maurília, Adri Oliveira, beijo, obrigada. A quinta técnica de estudo que eu sugiro para vocês hoje é a organização do espaço. Eu sempre pergunto para o meu cliente como é que está o seu espaço, tá? Essa técnica de organização de espaço, ela é eficaz para a gestão do tempo e também para você evitar a perda dos materiais, principalmente para aqueles clientes que eu atendo online, que eu falo para ele assim, cadê aquela folhinha? Cadê a folhinha de semana passada que eu pedi para você escrever, que você tinha que mandar foto para mim? Tá aí? Aí fala, ai meu Deus, não tá. Então, organizar o espaço aonde você vai estudar vai criar para você um ambiente agradável e que também vai te auxiliar a ter foco. Eu sempre pergunto para os meus clientes, você tem um lugar para estudar? Às vezes você não tem, galera. Ou uma bancada, igual a gente fez aqui em casa, que foi a gente mesmo que fez. Depois eu até mostro para vocês, tiro uma foto, mando para vocês. Nós aqui em casa fizemos uma bancada onde ficam os computadores. Tem um computador aqui, tem o meu notebook aqui, fica a impressora do outro lado. A gente tem uma iluminação boa. Na frente aqui tem uma prateleira onde estão os livros que eu utilizo, que meu marido utiliza, que meu filho utiliza. Do lado de cá tem a prateleira baixa, onde ficam as coisas que ficam mais próximas das mãos. Então, organizar o ambiente onde você vai estudar é uma técnica também, tá? É uma técnica que auxilia também no foco, ok? Você focar no que você está fazendo, porque o ambiente poluído visualmente, ele também atrapalha no foco, atrapalha na sua concentração. Então, organizar o ambiente vai diminuir as distrações. Então, se você olhar aqui minha bancada, ela tem basicamente aquilo que eu preciso. Tem um grampeador de um lado, tem esse suportezinho de materiais aqui que eu acabei de pegar para vocês verem que a gente usa do outro lado, tá? Tem a questão do mouse, tem a questão das taxinhas que a gente precisa. Na minha frente eu tenho um quadro pequeno para saber os dias que eu tenho que estudar o quê. Se vocês olharem aqui atrás, tem um outro quadro também, que ali a gente escreve e estuda também. Então, organizar o ambiente, fazer a organização desse ambiente ajuda a gerenciar os outros estudos, as outras técnicas que a gente já falou aqui, Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Ok? Então, eu vou estudar, mas se você não tiver o hábito e você tiver a questão da desatenção, eu estou estudando, tá um telefone aqui do meu lado, também tira o seu foco, ok? Se você separou aquele tempo naquele ambiente para estudar, você vai organizar esse ambiente para que todas as distrações que possam ocorrer, elas estejam longe, tá? Elas não estejam ali próximas de você. Então, você tem que deixar esse ambiente arejado, tá? Ele tem que ter ou um janelão. Aqui em casa eu tenho uma janela que é mais janela do que parede. Eu tenho essa janela aqui, eu acho que é quase que 80% de janela e 20% de parede, tá? A gente tem que ter um ventilador ou um ar-condicionado para que o ambiente ele possa estar bem arejado, bem fresquinho, porque quanto mais arejado tiver, o seu cérebro consegue absorver melhor, ok? Então isso é importante. E também um ambiente limpo, bancada sem poeira, tá? O chão sem poeira, principalmente para as pessoas que são alérgicas.
porque começa a subir poeira e aí você já começa a se desconcentrar, porque você vai coçar nariz, vai coçar olho. Então você precisa manter um ambiente arejado, iluminado e organizado, tá? É importante, com essa questão da organização do espaço, considerar as atividades acadêmicas certinho para você distribuir bem a prioridade de cada uma dessas matérias, ok? Dentro da questão desse espaço. Você, por exemplo, Aline, eu tenho uma questão visual muito ruim, muito difícil. Como é que eu faço? Então, a matéria que te requer mais atenção, mais leitura. Então, eu vou começar ela logo pela manhã, quando o ambiente está mais claro, o ambiente está mais, ok? Está mais arejado, está mais fresco. Ah, não, eu tenho uma disciplina que eu preciso escrever mais. Então, assim, você tem que organizar as atividades de acordo com o ambiente, a luminosidade, tá? A questão do barulho, às vezes vizinhos, né, que são os fatores externos, a rua, ok? As pessoas que estão dentro de casa. Então é importante a organização também desse ambiente, ok, galerinha? Eu queria agradecer a Fernanda, o Kelvin, meu filho, a Eliana Gomes, Maurília. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Mais uma vez, eu aperto o coraçãozinho aí para ajudar aqui a sua psicopedagoga. Aviãozinho para convidar a galerinha para estar aqui com a gente. Também estou no Facebook, tá, galerinha? Muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então vamos lá, convide alguns amigos aí, que nós temos ainda mais 2 técnicas de estudo para falar e bater um papinho com vocês. E depois eu vou abrir aqui para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Eu acho que eu consigo deixar uns 10 minutinhos para responder algumas perguntas, ok? Então vamos lá. Nós temos o estudo mnemônico. Aline, o que é isso? É coisa de outro mundo? Não, gente. Estudo mnemônico é o estudo que a gente fala que ele auxilia a questão da nossa memória, tá? Ele auxilia, ele facilita a memorização. Ele facilita a absorção de informações, tá? E como é que eu faço isso? Esse é bem legal para explicar para vocês. A técnica mnemônica... tem um professor, que é o pastor lá da minha igreja, que ele usa essa técnica de estudo com as aulas dele, quando ele dava aula no shopping, quando ele dava aula em vários lugares, que ele pegava as siglas. Meu marido falava muito isso quando ele estudava muito, ele falava muito sobre isso. Por exemplo, dentro da questão de cálculos, né, da questão de física, de química, que a gente tem aquelas siglas, né? P significa não sei o que, Y significa não sei o que, A significa não sei o que, e aí formavam uma frase com aquelas siglas, né? O inicial, né? Pedro gosta de arroz, vamos supor. Então, cada inicial de cada palavra é o significado, né, daquela sigla ou daquele símbolo, né, dentro do contexto da matéria que você estuda. Outras pessoas falam... a gente tinha... Ai, gente, quando eu dava aula no profissional, a gente tinha algumas siglas que a gente gravava também para as pessoas poderem sair, para as pessoas poderem sair com aquela informação para trabalhar na empresa com aquela sigla na cabeça. Então, é uma sigla que ela tem um significado, né? PepsiWeb, que a gente usa muito, né? Mas o nome fala de que cada uma significa. A primeira que entra a última que sai, a primeira que entra, a primeira que sai. Tem uns lances assim que a gente vai usando essas siglas para melhor memorizar o conteúdo. E outra forma também é pegar esses conteúdos e formar músicas com ele. Esse pastor Rafael, que já até fez a live aqui comigo de matemática, ele faz músicas, né? E os meninos sabem cantar. Professor de cursinho faz muito isso, porque aí a gente canta aquela música e aí a gente começa a gravar o significado daquelas
letras, né? Aquelas siglas. E aí a gente tem uma facilidade de memorizar o que significa cada um daqueles conteúdos ali. Então nós temos o estudo mnemônico, que ele auxilia a nossa memória, tanto de curto prazo, que aí você tem que ficar lembrando daquela música, que é muito mais fácil, quanto a memória de longo prazo, porque às vezes é um conteúdo que já foi passado e agora você começa a cantar com esse conteúdo para você aprender a falar. Ok, galera? Então, nós falamos aí, ó, de 6 técnicas de estudo. Primeiro, releitura. Lembrando que ela tem que ser feita imediatamente. Aí a gente lembra do professor Pierre, que ele falava que aprendeu hoje, estudou hoje, aprendeu hoje, relê hoje. Tudo hoje, tudo no mesmo dia. Ah, não, estudei hoje sobre cromossomo, vou estudar sobre isso só amanhã. Para. Estudou hoje, releia hoje, tá? Cientificamente, todas essas técnicas cientificamente comprovadas. Releitura, mapas mentais, para quem gosta de desenhar, de estudar escrevendo, quem gosta de cores, mapas mentais, é excelente para você. Estudo intercalado, tá? É bom para quem estuda raciocínio, é bom para matéria de raciocínio lógico, tá? Que você vai intercalar os assuntos eles precisam ter relação um com o outro. Prática distribuída, tá? Quando você começa a dividir os horários de estudos, em vez de ficar estudando longos períodos, ok? Que aí você começa a ter um momento para distrair um pouco a cabeça, para relaxar um pouco o corpo, tá? E para cumprir também outros afazeres. Organização do espaço é quando você organiza o lugar onde você está para você tirar de perto de você as distrações, ajuda você a gerenciar também o tempo e os conteúdos que você vai estudar. E também o estudo mnemônico, para quem gosta de música, para quem gosta de fazer charadinha, é bom você pegar as siglas ou pegar os conteúdos e colocar numa modinha, numa música, para que você possa memorizar melhor os conteúdos que são mais complexos, tá? Esse mnemônico, a minha sugestão é que eles sejam em assuntos ou disciplinas que tenha palavras que são mais difíceis da gente gravar e que a gente precisa gravar, ok? Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas fala comigo aí, se alguém quiser entrar para falar comigo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui abrindo para poder responder, se eu souber responder, porque a gente não é obrigado a saber tudo, né? E se eu souber responder, eu estaria aqui respondendo. Caso eu não saiba responder, eu vou buscar essa resposta para trazer para você. Mas eu tô abrindo se você quer me perguntar alguma coisa. Eu quero agradecer a galerinha que tá aí comigo, assistindo essa live de hoje. A gente vai continuar tendo as lives quartas-feiras, tá? Então, se você quer me fazer uma perguntinha, coloca aí para que eu possa ler e te responder, porque a gente está aqui abrindo esse espaço hoje para responder as suas dúvidas em relação às técnicas de estudo, ok? Enquanto vocês estão aí elaborando as perguntas, eu tenho algumas novidades para vocês. Agora lá no nosso espaço de Madureira, nós vamos ter uma alfabetizadora, uma pessoa que vai estar auxiliando crianças com dificuldades na alfabetização, como fosse uma aula de reforço para a alfabetização. E não só para a alfabetização, mas também para as crianças do ensino fundamental 1, ok? Ensino fundamental 1, a gente vai ter lá na unidade de Madureira uma pessoa que ela vai estar trabalhando lá, nos auxiliando com aqueles clientes ou aquelas pessoas que estão precisando de uma aula de reforço no ensino fundamental 1. Então, qualquer coisa, dica que vocês queiram sobre a questão de alfabetização, é só falar comigo, tá? Ó, a Sara tá perguntando para mim assim, dá uma dica para a criança que está tendo o primeiro contato com fórmulas de matemática e precisa memorizar.
Então vamos lá, Sara. Esse estudo mnemônico, acredito que ele seja bem legal para as crianças que estão estudando matemática com fórmulas, tá? As fórmulas, elas são ali representadas por letras. Então, dentro do contexto daquilo que a criança, nesse caso, ela viva, a gente pode colocar essas letras dentro da vivência delas, para que ela possa gravar. Eu não tenho muito conhecimento, se você puder me dar um exemplo, eu posso também te auxiliar melhor, mas eu não tenho muita informação, assim, eu não tenho muita informação de matérias escolares, né, porque eu estou fora da sala de aula muito tempo, eu sou mais aquela pessoa que auxilia, né, dentro dos contextos de aprendizagem mesmo. Se você tiver uma dica assim, de conteúdo, que eu não tenho conteúdo gravado de matemática na minha cabeça, sou professora de língua portuguesa, mas se você tiver aí uma fórmula que eu possa XY, tem muito esse negócio de XY, né? Você pode fazer ali uma música, uma frase que você utiliza muito, ou que a criança utiliza muito, ou de um jogo que a criança gosta muito. A galera tá super dentro de várias coisas que estão rodando muito na mídia, então você pode pegar essas siglas e formar frases para ela e deixar exposto, tá? Essas siglas no local onde ela estuda. Eu gosto muito de usar as cores. Então, vamos supor que ela vai falar, a criança está tendo um aprendizado de X e Y. Então, você coloca o X e o Y numa cor diferente, porque essa é a fórmula que ela tem que gravar. E a palavra que você for formar, ou a frase que você for formar, você coloca uma outra cor diferente. Então, ela vai olhar, o que vai dar destaque serão aquelas cores mais fortes, que vai chamar atenção, mas ela não vai deixar de participar ali, de ler ali o restante da frase. Frases pequenas, para melhor memorizar. E também tem uma outra técnica, que eu não falei hoje, que seria o flashcard, tá? O flashcard, ele acontece dessa forma assim, ó, você pega um cartão que pode ser feito de folha ofício, que nem essa aqui, tá? E aqui você escreve o significado, tá? Vamos supor, X é igual... Eu não estou falando de fórmulas, eu não tenho muita noção de matemática, mas é uma ideia que eu estou tendo, né? Então, você vai colocar aqui a fórmula, o que significa essa fórmula, e do outro lado, obrigada, Sara, olha, M máximo. Obrigada, Sara. Ela botou M. DAC mais M. Gente, não sei nem da onde que vem isso, mas tudo bem. Meu marido, que é professor de matemática, igual a 90 graus. Então, essa fórmula aqui, por exemplo, você pode botar mamãe, tá? Mamãe bebe água, um canudo, entendeu? Então, M pode ser mamãe, mamãe come arroz duro, que é igual a 90 graus. Aí você coloca essa fórmula aqui e o que significa do outro lado. Esse é o flashcard, tá? Fórmula de cálculo de ângulos complementares. Gente, chiquetérrimo. Então, eu não sei se eu consegui te explicar, Sara, que você pode colocar a fórmula no flashcard, é bem legal, que você pode colocar a fórmula de um lado e a resposta do outro. E na questão da técnica de mnemônico, você pode fazer, como eu disse agora, dentro do M, mamãe bebe água com canudo, mas mamãe come arroz duro. Filho, como é que é a fórmula do cálculo de ângulos complementares? Mamãe bebe água com canudo, mas mamãe come arroz duro igual a 90 graus. Ok? Então você faz essa frase
para ele. E aí, qual é a dica? É sempre o M ser. O M, ele ser com cor diferente dentro da frase, o B, o A, o C, para que ele possa fixar que mamãe bebe água com canudo e mamãe come arroz duro igual 90 graus, que ele grave essas letras que são as maiores, que fazem parte da fórmula, ok? Então, o estudo mnemônico, ele vai trazer isso. Toda vez que você falar, até eu agora vou lembrar que é a fórmula de ângulos complementares, que mamãe bebe água com canudo e mamãe come arroz duro. Tá? Então, é uma questão da vivência daquela criança, por nada. É a vivência daquela criança e ela vai gravar porque são frases engraçadas. Eu sempre acho que estudar tem que ser leve, tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser atraente, tem que ser... vamos lá para aquele momento de estudo. Porque quando fica muito pesado, a gente começa a se fechar. A gente começa a perder o vínculo com a aprendizagem sistêmica, tá? Então, a gente precisa trazer para o momento de estudo a leveza, a graciosidade, o afeto, tá? O sorriso. Então, traga sempre isso para o momento do seu estudo. Não deixe com que o estudo seja algo pesado, algo obrigatório, algo que é fadonho. Não, vamos trazer aí. Obrigada, marido. O marido falou que foi ótima dica. Ele que é o professor de matemática. Ele nem me deu uma dica, né? Ótimo, mas tudo bem, vamos lá. Continua. Então, eu volto a dizer, usem sempre de tranquilidade para o momento de estudo. Tá? Essas técnicas, eu vou tentar botar elas resumidas num post ou vou falar rapidamente em cada dia dessa semana até a próxima live um pouquinho de cada uma delas, mas tentem utilizar e falem comigo aí, gente, no Instagram, tá? E Maria está dizendo que matemática tem muita repetição também, que seria a primeira dica de estudo falada na live, que seria a releitura, né? A matemática tem que ter aquela questão de ler, reler, e não só a releitura, né? Mas também a questão da prática de escrita, tá? Dica para memorizar palavras que usam S com com som de Z e S com som de C cedilha. Sara, o S com som de Z, eu costumo dizer que o S entre vogais tem o som de Z. Asa, repouso, tá? Então, sempre o S, quando ele tem duas vogais entre ele, né? Ele tem o som de Z, ok? É uma dica. Mas em relação à língua portuguesa, a gente tem ainda a questão da primeira técnica, que é releitura, leitura e leitura. E a leitura não precisa ser chata, tá? Ela pode ser super divertida. Quando a gente começa a fazer caras e bocas, quando a gente começa a ler fracionado, né? Que é aquela questão dos estudos intercalados. Porque a língua portuguesa, que aí no caso é a minha área, ela é muito cheia de exceções. Muitas exceções. Então, o S com som de C cedilha é um dos mais difíceis se você não criar o hábito de usar a sua memória visual, tá? A memória visual para a língua portuguesa é tudo. Então, faça as palavras escritas e cole no ambiente. Eu vou fazer uma relação de palavras com S que tem S com som de C cedilha, porque o som de C cedilha e o S é o mesmo. Então, a escrita é que sai diferente. Então, você tem que colocar ali mesmo para visualizar. E aí você está usando a sua memória visual. Eu sou ótima de memória visual. Eu olho, eu gravo. Eu falo pro meu filho que às vezes ele fala algumas palavras em inglês, que ele é bom, eu sei escrever. Porque eu lembro das professoras do curso escrevendo, eu lembro do livro. Então, a gente tem que estimular
algumas habilidades que nós temos, aguçar um pouco mais para que elas sejam ferramentas positivas para o aprendizado, entendeu? Então, quanto mais a gente estimula aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem habilidade, essas habilidades que nós temos serão ferramentas positivas para o nosso estudo e para o nosso aprendizado, ok? Olha, galerinha, muito, 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 muito obrigada para quem esteve aí batendo um papo comigo. Espero ter ajudado muito vocês, para quem vai assistir depois, que muita gente assiste depois. Eu quero muito agradecer para quem tem acompanhado as lives quartas-feiras. Se você tem gostado, invista em uma pessoa para você convidar para a próxima live. Eu ainda não sei o que a gente vai falar sobre essa próxima live, mas eu tenho uma dica aqui na minha cabecinha. Então, me acompanha aí no meu Instagram que eu vou falar com vocês sobre isso. Só vou azeitar um pouquinho essa informação para eu poder postar para vocês, tá? Ditado às vezes não dá certo, tá? Porque tem várias formas de ditado. Tem gente que só faz um tipo só de ditado, ô Sara. Tem gente que faz só um tipo de ditado. A professora falando, o neguinho escrevendo. Tem outras formas de ditado. Porque a criança tem que ser desafiada, sabe? E esse desafio aí para a criança é que estimula ela a querer mais. Então, se você quiser conversar comigo, Sara, por mensagem aí, inbox aí no Instagram, me chama que a gente conversa e eu te ajudo um pouquinho e te oriento com a sua filha, tá bom? Então, galera, deixa eu só agradecer a cada um de vocês, né, por estarem aqui comigo. Mais uma live. Na próxima semana estaremos aí. Então, não esqueça que a gente vai ter lá no nosso espaço de Madureira uma alfabetizadora e uma psicomotricista trabalhando com a gente, atendendo lá também com a gente, uma nutricionista também atendendo com a gente, qualquer coisa que vocês estiverem precisando, a nutricionista, ela também vai estar focada na questão alimentar e também nas questões de família, tá? Trabalhar grupos de família que precisam mudar os hábitos alimentares, ela vai estar ali junto com a gente também, atendendo na unidade de Madureira, tá bom? Um beijo para vocês, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Gente, quando eu fico aqui trabalhando, quando eu fico com vocês, eu fico até bem. Olha, cara, como que eu tô bem, demais da conta. Tô muito bem, muito obrigada a todos vocês que estiveram aí comigo. Aguardem os próximos vídeos, os próximos posts. E se tiverem precisando de uma psicopedagoga, a gente está aí para poder auxiliar. Se precisar de atendimento, a gente atende Nova Iguaçu e Madureira. Então, ó, um bom feriado para vocês, bom descanso. Que Deus abençoe vocês, tá? Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, tá? O tempo todo Deus é bom. Um beijo e até a próxima live, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.